Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos. Que alegria poder entrar no seu santo e abençoado lar, poder dar aquele abraço carinhoso. Estamos numa semana muito especial, num mês especial, Outubro Rosa, semana de comemoração de nossa padroeira, rainha, Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, Semana da Criança. E é por isso que o tema de hoje tem tudo a ver com essa semana. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que precisa de orientação. Estamos numa fase que a gente precisa, temos acesso a tudo. Como processar tudo isso? Infância e tecnologia, isso mesmo, infância. Eu tenho um sobrinho que hoje tem 5 anos, mas desde os 2 aninhos ele já nasceu apertando no tablet, no celular, já sabe, eu sei tio, né? Hoje a tecnologia entrou em nossas casas, ela entrou. O que fazer? Como lidar? Como administrar? Quando sim, quando não interfere na convivência. Tudo isso, vamos falar hoje, se tem alguém nesse planeta, gente, nesse planeta que entende, está aqui hoje. O Dr. Geraldo Balloni, médico psiquiatra, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da PUC, né, professor muitos anos, está aqui hoje, ao vivo, entrando na sua casa para falar sobre tecnologia e infância. Mas não é só isso não, gente. Temos a sua participação, você pode ligar, 08, e é de graça, 0800 777 0021, é o nosso telefone. Bem devagarinho, 0800 está na tela, 777 0021. Quer mandar um e-mail? videsaude@rs21.com.br. Telefone fixo, 19 3871 9620. Então, é uma maneira para você interagir, ligue para o seu vizinho. Tem criança pequena, Semana da Criança, gente. Então, hoje o assunto tecnologia e infância. A nossa superprodução, é claro, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para nós darmos o início ao nosso bate-papo com o Dr. Geraldo sobre o tema de hoje, tecnologia e infância. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Eles aprendem brincando. Tô jogando. O que você está jogando? Jogando de pintar. Já eles jogando. Eu tô aprendendo sobre tabuada aqui, eu tô revisando aqui. O jogo chama Tabuada do Dino, mas o site é Escola Games. O acesso à informação se popularizou e tornou mais democrático o ensino. Com um computador, os alunos conseguem acessar um banco de informações e aprender. Mas para a tecnologia ser aliada ao ensino, é preciso ter alguns cuidados. Já chegou a olhar outros sites ou não? Fica aqui olhando só aquilo que a professora pede? Às vezes nenhuma criança deixa de ficar olhando outros sites, né? Então, às vezes olha. Às vezes olha, todo mundo já olhou uma vez. Você não pode vir para uma aula de informática por vir. Você precisa prender a atenção dos seus alunos, porque os sites estão aí e eles são bastante espertos, nós sabemos disso. Então você precisa conduzir a sua aula, ter um planejamento. A vice-diretora reforça a importância dos pais nesse contexto. Porque eles vão chegar em casa e falar, olha, hoje eu aprendi na escola isso, e vão querer mostrar. Mas, ao mesmo tempo, eles também podem estar entrando em outros sites que não são, na verdade, nem da faixa etária deles nesse momento. Então, eu acho que existe uma aliada positiva e ela não pode se tornar, na verdade, uma aliada negativa. E, para isso, a gente chama uma questão muito prática, uma questão de monitoramento. A gente mostrou que essa é a geração de estudantes engajados no ambiente online, com facilidade no manuseio e acesso a dispositivos móveis e, principalmente, ampla inclinação para jogos eletrônicos. A pergunta que encerra essa reportagem é para os professores. Será que a geração deles também mudou? Existe uma pergunta, então quer dizer, o professor pode ser substituído? Eu acredito que ainda não. Mas é algo que o professor eles têm que estar acompanhando, atualizado. Porque o professor que não estiver se atualizando neste momento e não estiver acompanhando os seus alunos, né, ele vai, infelizmente, ficar para trás.
Aí, portanto, a matéria. E como não ficar para trás com esse avanço tecnológico que chegou em nossas casas, invadiu aí as nossas crianças, enfim, para falarmos sobre essa realidade, as consequências, as orientações. Não se trata de tira o celular, não se trata disso. Como integrar, mas como usá-lo com consciência, sem perder alguns valores. Por isso que nós vamos acolher com muito carinho. Que honra recebê-lo aqui, doutor Geraldo Baloni, médico psiquiatra, professor há muitos anos aí de psiquiatria da PUC, da Faculdade de Medicina da PUC. Muito bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo. Eu muito que feliz, agradeço, né? Frei. Mais uma vez aqui no seu programa. Eu considero um dos mais informativos que tem. É muito informativo, então veio com um prazer muito grande para poder contribuir com alguma coisinha a mais que a gente pode colocar. Eu quero dizer assim, que eu acompanho também nas redes sociais do Dr. Baloni, lá no Facebook, eu acompanho, curto lá, porque ele sempre posta aquelas frases que nos fazem pensar, até com um certo humor, mas um humor assim, até com... que nos faz assim, mexe, dá uma chacoalhada assim. Então, curta na página dele, viu? Doutor, que honra recebê-lo. E aí, Obrigado. doutor, o assunto de hoje, tecnologia e infância. A tecnologia chegou em nossas casas, é uma realidade, não tem como negar, nos grandes capitais, mas também no interior, doutor, lá chegou o celularzinho, chegou a tecnologia. E como agora... Como é que a gente começa? Mudou o conceito de família? Mudou o conceito? O que está mudando aí, doutor? Quais são os parâmetros que estão mudando? E com que facilidade, né, Frei? O jovem, a criança, rapidamente se adapta a essa solicitação, a um apelo, uma solicitação tecnológica muito grande o tempo todo da nossa sociedade. E os resultados estão aí. A gente vê flagrantemente que um menino hoje de 6, 7 anos... nem se compara o desenvolvimento neuropsicológico que ele tem, né? Do tempo do senhor, o meu é mais velho, mas nem comparação, quer dizer, há uma diferença muito grande. E isso, evidentemente, a pesquisa tem mostrado que é uma solicitação, um apelo de informações e mais informação, uma avalanche de conhecimento que vem e o que resulta? Um desenvolvimento neuropsicológico bastante diferenciado. Desenvolvimento neuropsicológico diferenciado, viu? Eu vou depois entrar naqueles universos daqueles jogos, enfim, que a gente viu alguns mais famosos. O que isso está fazendo com a cabecinha das nossas crianças e tudo mais assim. Agora, doutor, eu fico pensando assim, antigamente, né, até estava conversando com o senhor na maquiagem, antigamente a referência do saber, né, era no pai, na mãe, a criança tinha dúvida, perguntava para o pai, para a mãe, mesmo eles com ou sem muita formação, doutor, eles davam uma resposta que deixavam aquela criança satisfeita, aquele adolescente. Então era o pai, a mãe, o vô e a avó, a experiência, né, doutor? Que era, hoje, qualquer dúvida, então você digita lá no Dr. Google e você tem a resposta, então não precisa mais da informação do pai e da mãe. Aliás, eles não sabem nem usar, né? Muitos Exato. deles não sabem nem usar, então ficaram de lado da referência do saber. É uma realidade, doutor? É uma realidade, eu diria até que quase que infelizmente, porque o que tem acontecido é que nós estamos distanciando muito o conhecimento da sabedoria. Conhecimento da sabedoria. O Google, o Dr. Google, como você disse, e toda essa Wikipedia, a internet de um modo geral, ela oferece conhecimento em avalanche. Tão avalanche de conhecimento, é tão intensa que hoje em dia você falar, eu não sabia, é quase um crime de omissão, Okay. porque você tem que saber, está lá para você saber. Mas a sabedoria não é uma coisa que se transmite. Por exemplo, a sabedoria é uma experiência de vida, é uma pitada de ética, uma pitadinha de moral, ou um conceito do certo e do errado. E isso daí não tem na rede. Quer dizer, pode até ter um discurso filosófico, mas não ao acesso da criança. Quer dizer, e passa a ser chato. Interessante é o joguinho, interessante é a parte dinâmica da internet, interessante é o conhecimento. Então, eu tenho a impressão que, depois talvez a gente até tenha oportunidade de discutir aqui hoje, que há, mesmo tempo que os pais oferecem o recurso da internet, da rede e do conhecimento, eu acho que está havendo uma perda de terreno da autoridade dos pais sobre os filhos. Por exemplo,
o pai não tem mais um domínio total sobre o que o filho está vendo na internet. Ele, sim, liberou mais a ou senha menos. e salve se que puder. E a queixa é frequente no consultório, que a criança fica até altas horas da noite, jogando, consultando a internet, nas redes sociais, etc., vai dormir muito tarde, acorda muito cedo para ir na escola e o rendimento, evidentemente, não é o mesmo, vai cair. E o que a gente sente falta? Aquela autoridade. Você vai fazer isso, daqui para frente você vai dormir porque você precisa descansar para amanhã acordar disposto. Não, há um certo Mas receio. ele também está lá, doutor, o pai também está lá, a mãe também está lá. Às vezes numa casa você percebe, é uma realidade, você percebe, a criança está no celular, o adolescente, o outro filho está no celular, o pai e a mãe estão no celular. Ou seja, eles estão, cada um no seu universo, então como ter autoridade se eles também... Exatamente, o exemplo veio de lá, né? Eu acho que deveria ser mais ou menos bem dosado, na minha opinião, né? Você tem acesso à comunicação, acesso ao conhecimento, acesso à tecnologia, e a tecnologia é inebriante, né? Isso me lembra muito aquelas piadas antigas dos colonizadores que chegaram nos nossos índios. Então, eles traziam um presente exatamente para conquistar o índio, seduzir o índio, né? Comprar, né? Trazia lá um espelho, uma camisa, alguma coisa colorida, um chocalho, qualquer coisa assim. Naquela época, isso representava a tecnologia. E hoje, o que nós vemos? A mesma atração, a mesma inclinação para a pessoa, para o novo, para a novidade, para o tecnológico. Então, eu acho que é um caminho realmente sem volta. Agora, talvez se pudéssemos disciplinar um pouco isso, talvez fosse melhor, eu acredito. E você? Hoje o assunto é infância e tecnologia. Tem alguma dificuldade? Né? Você que é pai, você que é mãe, já sente que perdeu a autoridade em relação aí à educação, à presença, o controle do aparelhinho que está aí na sua casa, que você foi levado também, empurrado pela pressão social e adquirir, e todo mundo na sua casa tem, também com a desculpa é a segurança, porque eu me comunico, porque muita gente usa assim, eu dei o celular, a criança tem 4, 5 anos, porque eu, pai, mãe, me comunico, porque na escola, etc. E daí, doutor? Realmente nós estamos num beco mais ou menos sem saída. Para você ter uma ideia, tem uma pessoa conhecida, muito minha, que tem um compromisso à noite com uma escola. E o filho tem 8 anos. E há um lapso de tempo de 1 a 2 horas que ela tem que deixar o filho sozinho em casa. Então, como é que ela faz? Um celular para o filho, que qualquer coisa o filho comunica. Agora, evidentemente que o filho adorou essa questão de ficar sozinho, porque nesse celular ele realmente tem acesso a tudo. Mas é uma necessidade, quer dizer, novas necessidades vão aparecendo. Eu acho que é um caminho muito perigoso, mas está aí para a gente discutir. É irreversível, é um desafio. Eu acredito muito na questão meio dialética, viu, Frei? Primeiro não tem nada, depois tem tudo, e depois tem um meio termo, nem nada, nem tudo, né? Então, acho que a gente está passando por isso. Doutora, a gente tem uma matéria, né, de uma escritora e psicopedagoga que ela fala também justamente sobre tecnologia e escola. Veja o que essa grande profissional, a doutora Renata, tem para falar. Acho bastante interessante pensar que a internet trouxe para o uso da tecnologia, em especial a internet, trouxe para as crianças, para os jovens, para a escola, o acesso à informação, mas de uma forma assim, espectral, uma forma muito ampla, muito abrangente e bastante interessante. Então, hoje em dia, por exemplo, na sala de aulas, não se pensa mais uma educação sem o viés da tecnologia, né? Então, você vai, por exemplo, falar de uma paisagem brasileira, né? Uma coisa é você falar da paisagem brasileira e aquilo está ilustrado numa fotografia, num livro didático. Outra coisa é você abrir, né, uma internet e mostrar para o aluno ter acesso a imagens, a filmes, a vídeos e, às vezes, até a mapa, né? Com imagem real, em tempo real, mostrando ali uma paisagem brasileira. Então, esse acesso à informação plena, né, que a internet permite, ela oferece, sim, uma educação muito mais interessante, muito mais atraente para o aluno e com resultados significativos nessa aprendizagem. Aproveitando essa palavra significativo,
acho importante mencionar o seguinte, o acesso à informação está muito fácil. Então, o aluno, o garoto, a garota, hoje em dia com o tablet na mão, tem acesso ao mundo, né? A questão é, a informação é demais muitas vezes. Acho que o trabalho da escola, da educação, é fazer com que essa informação se torne realmente significativa e não seja uma mera coletânea de informações, muitas vezes desarticulada, descontextualizada. Daí a importância do professor. Então, ainda que haja tecnologia como um grande recurso hoje, que realmente mostra oportunidades fantásticas de aprendizagem, o professor é um mediador. Então, ainda o papel do professor é fundamental e há de ser sempre, porque esse trato humano, essa relação humana que existe na educação, ela nunca vai se perder. É importante esse olho no olho que faz realmente essa mediação e essa ajuda, né, nesse trânsito entre o que é uma mera informação e o que é conhecimento. Então, a internet oferece, sim, um grande leque de possibilidades, mas é na mediação humana que essa informação vai virar conhecimento. Muito bem, doutora. Assim, a Renata aí, Adrião, vários conceitos interessantes que a gente pode resgatar. Doutora, assim, é a questão assim hoje você tem acesso, você está ali ao teu alcance, você pode, muito mais dinâmico. Mas antigamente, doutora, assim, a gente tinha o livro. Eu pegava o livro, tinha que folhear o livro, tinha que fazer o resumo, você tinha uma história, você tinha um princípio, um meio, um fim, o livro. Então, como fonte da tua pesquisa, da tua leitura, hoje você tem um assunto, você digita lá, você só lê aquela partezinha fragmentada e resolve. Ou seja, a pergunta é, a resposta dela, as pessoas estão retendo mais informações com todo esse acesso que estamos tendo, doutor? Então, ela falou algumas coisas muito interessantes, como o senhor mesmo observou. Por exemplo, ela citou muito a falta de contexto e de especificidade do conhecimento que tem ali à vontade, né? Eu me lembro quando não tinha internet, só tinha livro, eu estudava em livros. Mas tinha algumas pessoas que tinham dificuldade para estudar e falavam, eu não sei estudar, é tanta coisa que eu não sei, por onde que eu começo a estudar? O que eu começo a fazer? Então tinha uma metodologia, vamos estudar isso, isso e isso, né? Então, veja bem, o conhecimento, ele tem um propósito, um objetivo, uma meta, uma direção, um alvo. Senão ele fica disperso, esparso e sem utilidade. Fragmentado, sem utilidade. Ele conhece muito, mas não tem opinião sobre nada. Por quê? Porque ele não dirigiu, ele não teve um objetivo. Que, aliás, quando eu aprendi essas coisas que nem sei se tem utilidade ou não, que era a diferença naquela época entre cultura e erudição. Era mais ou menos isso. A cultura é uma avalanche de conhecimento que você tem, mas não tem assim um propósito plenamente estudado. E erudição é aquele que tem cultura, mas um ponto de vista a defender, através daquela cultura. Então, porque senão você vai ter, a criança vai ser colocada diante da internet com tantas informações, que chega um momento que ela não sabe nem o que ela está estudando. Ela entra no YouTube. Ele entra no YouTube e vê isso, depois acha mais interessante aquilo, mais interessante aquele outro, e o assunto que era objeto da pesquisa ficou diluído. Como costurar tudo isso? A gente está vendo, doutor, assim, é um resgate da psicologia e é um resgate da filosofia, porque a gente está vendo num contexto atual, tantos pensadores, filósofos, psicólogos estão sendo consultados, né, para tentar amarrar, costurar as pecinhas que a gente tem. Porque, como o senhor disse, é tanta informação que a gente não sabe como costurar e para onde vai, né? Então, a gente está vendo assim, uma gama muito grande de pensadores que estão aí, que é justamente assim, que ela falou da mediação humana, a necessidade de ter uma mediação humana, doutor. É que é a função, acredito eu, do mestre, do professor, ou, dentro de casa, dos pais. Quer dizer, vamos dar uma direção para isso, até onde a gente vai, qual é o interesse, por que eu tenho que conhecer isso, porque senão realmente a avalanche de informações... para você ter uma ideia, tem um site médico... Segura, tem um site médico, segura, né? Próximo bloco, isso e muito mais. Seu filho tem acesso à informação, ele está retendo mais, você está notando que está assimilando mais? Vamos aí ouvir a palavra de um mestre aqui.
Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Vídeo Saúde, que é seu. E por ser seu, volta já, só para você.